from his chamber goeth he, that oil of purity, that joy to full substance will rejoicing now his cause to Graça e paz. O que vai acontecer dia 29, gente? Tem um jantar de vides. O que significa vides? Vivos? Vides é viúvos, descasados e solteiros. Solteirões, balzaquiana, né? Tem um jantar para esse grupo. A Amélia, a Neide, a Ana Rosa e que mais? A Francis estão fazendo inscrição para este jantar. Eu quero pedir que os irmãos coloquem esses aspectos de oração. Nós precisamos de homens e mulheres comprometidos com Deus que possam estar nas brechas. Vamos começar dentro de pouco tempo um projeto de intercessão aqui na igreja, mas nós não vamos chamar ninguém. Deus tem que mover as pessoas. Se Deus não mover, inútil. E alguém já se levantou, me procurou essa semana, disse: eu estou disposto a entrar nessas brechas de oração. Por quê? Hoje são mais de 3.000 pessoas curtindo. Sim, eles estão dizendo que se tiver visitante aí, levanta o braço, vai ganhar um CD. Visitante. Lá atrás tem, aqui, mais lá em Riba, agora distribuam os CDs. Nós temos mais de 3.000 pessoas hoje curtindo por semana, entrando no site, pegando material. Cada postagem, em média, 800 pessoas estão visualizando. O nosso auditório não cabe 800 pessoas. Hoje nós chegamos a 109 países que estão nos ouvindo, quer diretamente, quer por vídeos. São mais de 315 mil acessos por mês.
Em média, 500 a 1.500 visualizações por vídeo. Você sabe o que significa isto? São distribuídas mensalmente cerca de 6.000 CDs com doações para o Brasil. São mais de 250 pontos conectados, acompanhando agora, online, com alguns lugares, como na Alemanha, 40 pessoas assentadas agora, na Alemanha, nos Estados Unidos e em outros países, que a gente não sabe quantos. Quais são os países na ordem? Brasil, primeiro lugar, Estados Unidos, Reino Unido, Paraguai, Portugal, Índia, Itália, Espanha, Argentina, Japão. As principais cidades que estão ouvindo no Brasil: Londrina, São Paulo, Curitiba, Teresina, Cascavel, Maringá, Campina Grande, Cambé, Rolândia, Fortaleza. Nós pegamos só as 10 primeiras. Aqui tudo acima de 200 e tantos. O que a gente precisa? Precisa de gente que está orando. A luta é grande, ninguém é capaz, nós não temos capacidade. Eu tenho o testemunho, eu li 2 testemunhos hoje, eu vou ler outros aqui. Essa moça, Sueli Toledo, eu digo moça, eu não a conheço. Ela tem 13 filhos. Pastor Glênio, o senhor não me conhece, e eu nunca estive aí em Londrina. Tive o privilégio de conhecer esta igreja pela internet, através de um grande amigo. Hoje já faz 10 anos que ouço a palavra da cruz e sigo atentamente as pregações gravadas. Gravo várias e ouço mais de 5 vezes para minha edificação. Enfim, acompanho pelo site. Deus mudou minha direção de vida. Eu estava numa religião onde criei meus 13 filhos. Falei para eles da PIB de Londrina. Mas como já sabemos, esta palavra nos diminui e agride o nosso ego e nos faz morrer. Era tudo o que eu precisava ouvir. Eu morri com Cristo. Amém. Amém. Sou do Rio Grande do Sul. Esse aqui é o Rubi Braga. Hoje assisti a mensagem Desconstruindo a Religião, parte introdutória, e fiquei impactado. Não frequento nenhuma denominação em nenhuma cidade, pois tenho exatamente essa dificuldade de não aceitar as distorções que hoje chamam de evangelho. Já li bastante Watchman Nee, Sparks, Stephen Kong, e gostei muito da postura que vocês têm em relação às realidades espirituais e às Escrituras. Em Cristo, um cristão não nominal e sem frequentar nenhuma denominação. Obrigado porque vocês existem. E por aqui vai. É gente de todo lado. Agora, quem é capaz de ficar nesse lugar aqui, gente? Se não tiver alguém sustentando as cordas na oração, é inútil, nós não somos capazes, nós não temos possibilidade. E Deus tem que levantar a gente, e só Ele sabe levantar a gente, para que a gente possa. Eu falei hoje pela manhã que eu estive no Chile, e lá no Chile foi uma coisa interessante. Nós tivemos 150 pastores num hotel. Aqui tem 2 irmãos que ainda chegamos a vê-los lá em Santiago, mas eles não estiveram lá. O Mário Rocha e a Cota estão em Cascavel num congresso, e eles estiveram lá e vão dar o testemunho domingo que vem. Mas eu contei uma história. Hoje nós vamos falar sobre oração, a oração na Babilônia. Babilônia é o lugar onde se tem que fazer oração. E eu contei uma experiência do meu filho, que eu espero contar aqui. Aquele homem, cabecinha branca, pastor por 45 anos, chegou para mim, abraçou e disse: irmão Glênio, eu quero ir embora daqui agora.
Eu preciso ir embora para encontrar com meu filho. Porque durante toda a minha vida eu preguei contra o recasamento. Recasamento, rematrimônio, é casar outra vez. Meu filho se divorciou e casou outra vez. E eu expulsei meu filho de casa por causa de uma doutrina. A doutrina está matando as pessoas. E eu preciso correr para casa agora e correr e procurar meu filho e pedir perdão para ele. Porque Jesus Cristo veio buscar gente pecador. Ele é agarrado comigo chorando e eu com ele. Se há uma coisa que me alegra é ver Deus me usar, uma mula como eu, Ele poder usar. Isso me alegra. E ver que Deus tem uma obra maravilhosa para cada um de nós. Ninguém é digno de estar no ministério do Senhor, mas Deus usa os mais indignos para a sua glória. Amém. E nós precisamos nos colocar, quem é que o Senhor vai enviar? Eis-me aqui, usa-me a mim. Amém. Me dá palavras para falar do teu evangelho, e não para falar de religião, mas para falar desse evangelho louco, mas maravilhoso, que pode mudar as nossas vidas. Vamos abrir o livro de Daniel. Eu tenho 30 minutos para dizer tudo, mas não vou ter tempo para dizer tudo. Só se vocês me derem mais 30 minutos. Quantos votam contrário? Ótimo. Então, aí é difícil, né? Só tivesse PT aí. Vamos lá, Daniel capítulo 2. Ô Ruth, boa noite. Boa noite. Você vai ler até o final do capítulo. 2. Daniel capítulo 2, de 1 a 46. Tá? Nós não temos compromisso com pensamentos humanos. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Então nós vamos ler, a Ruth vai lendo. Se eu precisar parar, Ruth, eu digo assim, para aqui um tiquinho, e aí a gente vai vendo. Que versículo? Viu? Até qual? 2 de 1. Até o fim. Pode ir, Ruth. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Você está lembrando, segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Tá? No primeiro ano, ele levou o povo de Deus, uma parte do povo de Deus para a Babilônia. No segundo ano, ele teve um sonho. Continua. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Todos os poderosos do mundo têm consultores espirituais. Tem os bruxos, os feiticeiros que lhes acompanham. Aqui no Brasil é notório que existem pessoas, o Evo Morales tem 3.000 à disposição dele. E assim eles consultam estes seres espirituais, ou que sabem. Então ele mandou chamar, porque o sonho foi perturbador. Em frente. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Presta bem atenção, aramaico é aqui que começa, para trás tudo é hebraico. Daqui para frente até o capítulo 7. Versículo 27 é em aramaico, porque é a língua internacional dos povos. Era como se fosse o inglês hoje. Ali para trás, hebraico. Depois, o capítulo 8, hebraico. Aqui é uma conversa, assim, aberta da diplomacia, em aramaico. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação,
sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Tá bom? Tá certo? A conclusão do rei tá lógica? Vocês vão ter que me dizer o que eu sonhei. Vocês vão dizer o que eu sonhei e vão me dar a interpretação do que eu sonhei. Agora, se vocês não me disserem o que eu sonhei, se vocês me disserem o que eu sonhei, vocês vão ser honrados. Se vocês não disserem o que eu sonhei, vocês vão ser despedaçados. Tá bom? Tá certo? Combinado? Quem é que vai combinar com o rei? Palavra de rei não volta atrás. E o assunto está assinado. Vamos lá. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Ele botou o castigo antes das honras. Porque isso é a questão da filosofia do mérito, é assim. Se você não estudar, você não passa. Se estudar, você passa. Então, vamos aqui. Se você não estudar, primeiro o castigo. E depois, se você for bem, vamos para frente. O rei já foi claro com eles. Vamos lá. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Passa para nós, conta o que foi que o senhor sonhou, que nós vamos te dar a interpretação. Todo cara que começa com esse caminho assim, você já desconfia. Ele não anda com Deus. O Nabucodonosor, alguns dizem que ele esqueceu o sonho. Outros dizem, não, ele não esqueceu. Ele estava testando os intérpretes. Eu fico com a segunda opção. Para mim, ele não esqueceu. Continua. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Me conta o que é a história, eu vou ver se vocês sabem mesmo. Então a interpretação que vocês derem pode ser razoável, mas se você me contar o sonho primeiro. Agora você imagina o que eles estão pedindo, que o rei está pedindo. PH, você tem um sonho, e chega para mim e diz assim, Gleide, o que eu sonhei? Tá ruim, hein? É isso que o rei disse. Bora. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Eles chamaram os caldeus aqui, que são os porta-vozes daquele grupo lá de feiticeiros, de magos, etc. Eles são os porta-vozes. Eles estão dizendo que o rei é tirano, porque nunca rei nenhum pediu isto. Você é um déspota, você está pedindo o que ninguém pode fazer. Eles acabaram acusando o rei dessa atrocidade. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Tá bom? Eles estão dizendo que os deuses não moram com os homens. Isso é um conceito muito equivocado, porque Deus, ele disse, eu não quero morar em templos, eu não quero ter monumentos para mim, eu quero morar em gente. Minha casa é casa feita de pedras vivas e não de pedras de mármore. Eu não quero morar aí nessas casas. Tanto é que quando o templo de Salomão foi feito, ele foi feito à revelia da vontade de Deus. Foi uma permissão divina, não uma solicitação divina. Porque Deus disse, eu sempre morei em tendas, porque a tenda é móvel como o povo. Mas vocês querem me colocar, esse conceito se chama em teologia enoteísmo, um Deus localizado, que fica num local. Vamos à casa de Deus. Não, a casa de Deus somos nós, onde andamos. Nós vamos entrar no conceito de oração daqui a pouco sobre isso. Vamos lá.
Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Era para matar todo mundo, então Daniel, Misael, Ananias e Azarias também tinham que ser mortos. Vai ser todo mundo. Então Daniel falou, avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Aí ele quis saber o que era, ele foi muito prudente, foi com jeito, mas aí o Arioque explicou o caso a Daniel. Vamos. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Agora, aí começa o desenvolvimento da fé. Diante de um problema, alguém que sabe que tem um problema, precisa saber que tem alguém que pode resolver esse problema. E esse alguém que pode resolver esse problema, precisa ter conhecimento. Nós precisamos conhecê-lo, para saber que para Deus não existe impossíveis em todas as suas promessas. Há um Deus todo-poderoso nos céus, o único todo-poderoso, que pode todas as coisas. Então, ele disse, eu vou dar a interpretação. Então, é esse texto que nós vamos começar aqui. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistério, te revelou o que há de ser. Peraí, vamos parar aqui. Volta aí. Volta aí, só um instante. 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. O rei começou a pensar sobre o reino dele, sobre as coisas, e aí Deus resolveu dar um sonho para este rei,
este sonho era um sonho que o perturbava, porque este sonho tinha todos os elementos da história, e o rei perdeu o sono, porque foi um sonho, parece que ele é recorrente. Nós já vimos isso no versículo logo início, que disse sonhos, e ele teve isso por mais de uma vez na noite. O sonho recorreu e impressionou muito a Nabucodonosor. Ele disse: aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Deus pegou um homem pagão e colocou neste homem um sonho. Este sonho é um sonho que tem toda a visão da história, desde o tempo de Nabucodonosor até quando a pedra cair nos pés, já no final, que é Cristo voltando e o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Então, toda a história era revelada num sonho, numa noite, para um rei. E Deus colocou isto na mente deste rei. Então, continua. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Deus escolhe a quem Ele quer. Ele escolheu Daniel para ser um instrumento, para ser o vaso, para ser aquele veículo que ia trazer a interpretação. Deus escolheu. Ele é soberano? É. Então Ele escolhe a quem Ele quer. No caso, foi Daniel que foi escolhido. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a tua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então ele mostra que era uma estátua grande, horrorosa, ou admirável, cabeça de ouro, peito de prata, pelvis, barriga de bronze, pernas e pés de ferro e mistura de barro, e uma pedra que cai sem auxílio de mãos no pé, e aquilo esmiuça e vira pó. Pó de ouro, pó de prata, pó de bronze, pó de ferro, pó de barro. Misturou tudo e esmiuçou. Continua. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Quando nós estivermos vendo isso aqui, a gente vai detalhar mais. Isso aqui já é o reino milenar de Cristo. A pedra tomou conta de toda a terra. Ela se espalhou por todo, e não ficou vestígio nem de babilonismo, nem de medo-persismo, nem de greguismo, nem de romanismo. Só ficou cristianismo. Amém. Tomou tudo. Encheu toda a terra. Esse é o projeto de Deus para o seu povo. Mais em frente. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Aquilo foi o sonho, agora é a interpretação que ele vai dar. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória. Preste atenção nessa expressão, Deus do céu. Essa expressão que se repete algumas vezes no livro de Daniel, no livro de Esté, no livro de Esdras. Ele não aparece em toda a Bíblia, não. Em alguns livros, são os livros do o Deus do céu, contra o Deus deste mundo, o Deus da terra. O Deus deste mundo
é John Milton. Ninguém sabe quem é John Milton. O advogado do diabo, Deus desse século, é Satanás. Ele é o Deus deste mundo. Ele se preocupa com o homem. Agora, o Deus dos céus é o Deus que confere o reino, o poder, a força e a glória a quem Ele quer. Continua. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então ele já vai explicar. O reino babilônico é a cabeça de ouro. Continua. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Estes reinos, depois do capítulo 7, ele vai explicar como é que isso acontece, depois no capítulo 9, esse reino inferior ao teu é o reino de prata, os Medo-persas. O reino de bronze, que também é inferior, é o reino grego. Ele vai falar de Alexandre depois, e depois dos 4 generais de Alexandre. E depois o reino de ferro é o reino romano, e que ele vai se dividir em 10 governabilidades no mundo, que são os pés com seus artelhos. E é onde nós estamos em plena vigência do G20 e outras coisas mais, cocitas que estão acontecendo hoje, na Austrália. São cocitas do dia a dia nosso, que nós não vemos, porque quem lê jornal é a pessoa mais desinformada da face da terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É por isso que quando a rainha Vitória ouviu o Aleluia de Handel, que ele disse: e reinará para sempre, e reinará para sempre, e reinará para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela ficou de pé e mandou todo mundo, de modo que até hoje na Inglaterra, quando se canta o Aleluia de Handel, todo mundo tem que ficar em pé, porque há um rei com um reino que durará para sempre, sobre todos os reinos e potestades deste mundo. Mas nós achamos que quem governa o mundo é os Estados Unidos, é a Rússia, é a ONU. Não, esses são prepostos de Belzebu. O reino que vai reinar para sempre é o de Jesus Cristo. Você está ficando biruta? Há muitos anos que eu fiquei louco. Louco pelo Evangelho, que muda a ordem das coisas. Nós não temos uma nova ordem, nós temos a ordem de Jesus Cristo.
que faz a diferença. Vamos terminar porque o assunto vai começar a pregação daqui meia hora. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Esse futuramente é a história. Continue. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Este aqui, tem mais um. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abedênego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Esse capítulo 2, então, está todo lido, e aí nós estamos dividindo em partes. Hoje nós queremos voltar ao versículo 17. Vamos agora para o versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Nós também, nesta noite, Pai, te pedimos misericórdia. Amém. Para que tu nos reveles o teu propósito para as nossas vidas. Nós não podemos conhecer se tu mesmo não nos mostrares. Amém. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus, que descortines o véu da nossa mente e abras os nossos olhos espirituais, para que vejamos a sublimidade de Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. A oração não nos capacita a fazer uma obra maior para Deus. Ela já é a maior obra de Deus, por Deus e para Deus, feita na vida dos seus filhos. A oração é uma obra de Deus, feita por Deus e feita para Deus na vida dos seus filhos. A maior obra de Deus feita na vida de um pecador é a regeneração. A maior obra de Deus feita na vida de um pecador é a regeneração. A maior coisa que um filho de Deus faz para o seu pai, Deus, é adorar. E a maior coisa que o filho de Deus pode fazer para a obra do seu pai é orar sobre o cuidado e o poder do Espírito Santo. Vou ver se eu destrincho isso aqui. O que é que Deus faz com o pecador? Qual é a maior obra que Deus faz na vida de um pecador? Salvar, regenerar. E qual é a obra maior que Deus faz na vida de um salvo? É levá-lo a adorar ao Pai. E qual é a maior obra que Deus faz na vida de um adorador? É que ele seja um orador, que ele ore, porque a oração não é projeto do homem, é algo feito de Deus, por Deus e para Deus. É Deus instrumentalizando pessoas. Oração é projeto de Deus. Para Daniel, a manifestação da glória de Deus precedia sobre a sua própria prosperidade e segurança. Este é um princípio que norteia a fé dos que confiam no Senhor. Primeiro, você tem que olhar para a face do Senhor. Ninguém vive sem problemas neste mundo.
O problema é que muitas vezes, em vez de nós olharmos para o Senhor, nós olhamos para o problema. E aí, nós nos enfiamos no problema e o problema toma conta de nós. O que Daniel fez? Você veja aqui no versículo 17. Primeira coisa. Então Daniel foi à casa. Depois que ele soube do problema, ele foi à casa. A casa é a reunião da família. A família de Deus, ela é uma família que tem os seus irmãos. E esses irmãos precisam estar juntos. Ele foi à casa e fez saber a Ananias, a Misael e a Azarias, aqueles que comiam pão com ele, companheiros, que partilham do mesmo pão. Quando nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não pense necessariamente que seja um pedaço de pão de padaria. O pão nosso que nós precisamos comer é o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo, Jesus Cristo. Este é o pão que alimenta a minha alma de significado eterno. Tudo o resto é passageiro neste mundo. Quantos aqui estarão vivos daqui a 100 anos? O que você tem a ver com 100 anos? Possivelmente, pela minha olhada da auditório aqui, nós vamos ter só, se Jesus não voltar. Eu estou falando na ideia de não voltar ao Senhor. Quantos estariam aqui? Ademar, como é que estaria a sua carcaça? Daniel, ele não olhou, ele chamou os companheiros, e aí o que é que ele foi fazer no verso 18? Para que pedissem, não para que pedisse, mas para que pedissem. É uma oração coletiva, é uma oração comunitária. Que pedissem ao Deus do céu misericórdia. Esta é a palavra. Misericórdia. Semana passada, eu liguei para o meu filho, em São Paulo. Ele tinha que fazer um negócio. Era terça-feira à noite. E conversando um pouquinho, a mãe falando com ele, comigo no Viva Voz, ele disse: tem que acontecer até sexta-feira 3 milagres para que eu possa continuar com esse projeto. 3 milagres. Eu virei-me, nós estávamos deitados na cama com o telefone, o iPhone ligado ali, eu disse: milagre é especialidade de Deus. Para ele não é milagre, para nós é milagre. Para ele é o normal. Meu filho, isso é assunto de Deus. E nós vamos pedir esta palavra, misericórdia, Senhor. Que esta é a palavra que tem me mexido. No livro de Daniel, ela aparece: pedissem misericórdia. Misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. Nós merecemos o fracasso, nós merecemos o inferno, mas pela misericórdia Ele retira o inferno de nós. Misericórdia, Senhor, é o que nós clamamos para o nosso filho. Se é da Tua vontade e para a Tua glória, misericórdia, Senhor. E nós oramos, ela orou, eu orei, ele orou, amém, muito bem.
Fomos para o Chile. Na quarta-feira, minha esposa mulher não sabe esperar, né? Aí ela já ficou meio agoniadinha e mandou um WhatsApp para ele e disse: e como é que estão as coisas? Ele respondeu: um milagre já aconteceu. E aí fica como quem fica riscando, faltam 2. Larga isso, mulher, deixa Deus ser Deus. Deus tem o seu caminho. No sábado nós estávamos pregando, e lá no meio dos pastores, de repente teve um descanso, e eu fui sentar para ver, ela me mostra o WhatsApp do meu filho, dizendo assim: os 2 já aconteceram, e a importância do dinheiro, que era grande, da venda, do pagamento, caiu na conta do vendedor às 6h30 da manhã. Aí pronto, eu entrei em pânico, de choro, porque no Brasil, na hora do Brasil atual, o sol nasce em média às 6h30 da manhã. Você não sabe o que é isso? No livro das Lamentações de Jeremias, a Bíblia diz lá no capítulo 3, no verso 22, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não existe misericórdia com bolor, não existe misericórdia embolorada. Misericórdia não é pão dormido, misericórdia se renova, é fresca, é nova a cada manhã. Aí eu comecei a chorar. Chorar de quê? Saber que, meu Deus, está contabilizando cabelo. E nós ficamos preocupados. Aí ele responde para mim assim, e eu preocupado, e ele mexendo os pauzinhos por debaixo dos panos. Digo: é porque você e eu somos idiotas, só por isso. Nós somos um bando de idiotas. Nós não sabemos que Deus é Deus. Aí meu Deus diz assim: meu filho, vamos lá para Filipenses 4:6. Vocês estão com tempo, né? Filipenses 4:6. Como é que diz aí? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu posso impedir que o passarinho pouse na minha cabeça? Posso? Não. Mas eu posso impedir que o passarinho faça ninho na minha cabeça? Posso. O que a Bíblia está dizendo é isso: não andeis. A preocupação pode bater na minha porta, e ela bate. Mas quando ela bater, ele diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Essa é a palavra. Diante de Deus do céu. Você ficou preocupado? Ficou. É preocupante? É. Chegou a preocupação na sua vida? Chegou. O que você vai fazer? Olhar para onde? Para o problema? Essa aqui é a questão. Daniel chamou os 3 amigos deles, reuniram-se e foram falar com o Deus dos céus, por misericórdia. Em tudo, porém, sejam em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições.
Através da oração é o meio de comunicação pela súplica com ações de graças. A primeira questão aqui de Daniel é que Daniel sabia que há um Deus que pode todas as coisas. Vamos ler Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios, são 4 princípios que nós precisamos que eles se incorporem em nós. Que nós sejamos encarnados por esses 4 princípios. Olha aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Volta para o 5 agora. Vamos lá, para o 5. Confia no Senhor. No Senhor. Confia em quem? No Senhor. Confia em quem? No Senhor. De quanto? De todo o coração. Aí é a grande luta. Porque o nosso coração, ele tem tum-tum, tum-tum, tum-tum. Ele é dividido. Ele é dúbio. O nosso coração, ele tem uma disfunção de confiança. E a luta é para você confiar de todo o seu coração. Eu sofro todas as vezes que eu entro na presença de Deus, porque vem a carne querendo dizer que Deus não pode fazer aquilo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ponha ponto final nisso aqui. De todo o teu, e não te estribes no teu entendimento. O que é estribar? O que é que tem numa cela? Tem um estribo. O que é que você faz naquele estribo? Você mete o pé, se segura e joga a perna por cima. O que é que ele está dizendo? Não apoies no teu próprio entendimento. Deus não está limitado pela nossa lógica. Deus não está determinado pelo que eu acho que pode acontecer. Não te estribes no teu próprio entendimento. Agora veja o verso seguinte. Reconhece-o aonde? Em todas as tuas vias, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O Daniel sabia que ele não podia saber, mas ele sabia que Deus podia fazer. É aqui o fim de nós mesmos que é o início de Deus. Quando eu não posso, Deus pode. Então veja bem, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Vamos ver se você agora vai dizer os 4 princípios. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Primeiro, reconhece, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu entendimento. Isso aqui não pode, mas Deus pode. Maria podia ficar grávida por palavra? Não. Ela disse, como pode ser isso? Deus disse, a sombra do Onipotente virá sobre ti. Ela disse, eu não sei como é, mas seja feito conforme a vossa palavra. Aqui está a serva do Senhor. E pronto. Não pode? Não pode para nós, mas pode para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis de Deus. Vamos ficar certo nesse assunto? Então, não te estribes no teu próprio entendimento. Agora,
O que é bonito depois, reconhece-o em todos os teus caminhos. Não está dando certo, mas o Senhor está nisso. Comece a vê-lo, a adorá-lo e a orar, porque filho, pecador é salvo pela graça de Deus, mas filho adora e ora diante do Senhor e confia no Senhor. Como filho agora reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Tem alguma vereda torta aí? Ele vai endireitar. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 37, 5, que você sabe de cor também, mas é a mesma coisa que está aí. É só para Salmo 37, 5. Daniel estava confiante de que Deus iria responder a sua oração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu gosto da outra versão, que diz assim, e tudo ele fará. Até o confiar e o entregar é obra da graça de Deus. Entrega. Hoje nós tínhamos uma irmã aqui com um problema, e ela está dizendo assim, olha, eu estou com um peso muito grande, eu queria que você orasse. Eu digo, eu vou orar pelo seu filho, tudo bem, mas eu queria te pedir uma coisa. Entrega o teu filho na mão do Senhor. Ela disse, mas eu entrego e pego de volta. Eu digo, isso eu sei como é que é. Isso faz parte. Por isso que a Bíblia diz, lançando sobre ele. Lançando, está no gerúndio, lançando. Você lança, depois você pega de novo, você lança e pega de novo, você lança. Aí eu disse, vai ler um livro chamado O Segredo da Vida Feliz, de Hannah Whitall Smith, em que ela trabalha muito bem este ponto. E olha o ponto, de você lançar, até que o negócio fica lançado. Fica nas mãos do Senhor. E quando fica nas mãos do Senhor, o Senhor sabe resolver. Sabe, tem uma hora que a gente lança o fardo sobre o Senhor e o Senhor agarra a gente. Ele diz, e o Senhor te susterá. Ele não vai ficar com fardo nenhum. Ele vai ficar conosco, para que a gente não pegue mais o fardo. Para a gente descansar que Ele pode fazer. Tem muita gente que está aqui na igreja que quer ensinar Deus. Como Deus deve fazer. O senhor tem que fazer. E Deus diz assim, escuta, quem é que é Deus aí nesse negócio? É você ou sou eu? Tem orações que a gente ora fazendo Deus, Deus, faz desse jeito, daquele jeito, o senhor vai fazendo assim, vai fazendo assim. O negócio parece mais livro de Dona Benta do que oração. Como fazer o bolo funcionar? Deus não é desse jeito, meu. É misericórdia, Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Como é que se faz uma oração comunitária? A gente reúne 2 ou 3, vamos ver Mateus capítulo 18, verso 18 e 19. Mateus 18, 18 e 19. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Agora começa a coisa. Samuelzinho, você quer uma oração, Samuelzinho? Então vamos orar junto, vem cá. Olha o tamanho desse menino, não ficou? Eu tenho que ligar com ele. Eu tenho que ligar. Se 2 na terra, 2. O que Jesus estava quebrando? Estava quebrando o paradigma da sinagoga.
Uma sinagoga só podia existir se tivesse 10 homens. Jesus disse, não, minha igreja já com 2 é igreja. E vocês precisam saber, que vocês precisam, veja o verso 18 primeiro, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. É o Deus dos céus dizendo isso. Tudo o que ligardes na terra. É preciso que haja concordância na oração. A oração comunitária não pode haver discordância. Por isso, parceiros de oração não podem ser quaisquer. Porque você ora de um jeito, o outro está dizendo do outro jeito. Está pensando do outro jeito. Eu não oro com incrédulos que não creem que pode acontecer. Certo dia, aqui nessa igreja, chegou uma moça contando que Sueli, uma outra moça, tinha tido hepatite, apendicite, peritonite, pneumonia dupla e estava com asepsemia e o médico disse, nem Deus pode curar. A mãe desesperada saiu do hospital evangélico, contou para alguém e este alguém chegou aqui numa quarta-feira, onde havia um punhadinho de gente e contou essa história. Eu virei-me para os grupos que estavam aqui, e viam-se umas 40 pessoas, e disse, tem alguém que quer confiar que Deus pode fazer além do que pedimos ou pensamos? Dona Isabel Pontes, que já partiu, era uma senhora muito simples dessa igreja, mas que cria. Irmão George Crane Smith, outro irmão que já partiu, o irmão Bischels, e mais uns 2 que eu não me lembro, mas ao todo éramos 7. Nos ajoelhamos ali e digo, o resto todo pode ir embora. Porque vocês não vão crer que Deus pode fazer. E Deus pode fazer. Eu preciso da fé que vem de Jesus. E nós nos ajoelhamos os 7 ali, concordando. Vocês concordam? Concordam. Irmão Jorge, o senhor concorda que Deus pode fazer? Concordo, Deus pode. Irmã Isabel, irmão Bishops, e todos eles concordaram. Então vamos orar. 2 ou 3 deles oraram e eu também orei. Isso era quarta-feira. Domingo de manhã, a pessoa que veio trazer a história disse assim, Sueli teve alta. Eu disse, quem é Sueli? Porque eu não me lembrava mais nem quem era a pessoa. Porque quando você entrega, fica entregue na mão de quem sabe. Não precisa ficar no seu coração buzinando a sua mente. Ele disse, Sueli que nem Deus cura. Ah, isso é próprio dele. Ele surpreende. Então nós precisamos aprender a nos ligar aqui na terra. Ligar com grupos de oração que não temam ser fracos diante de Deus, mas que temam achar que Deus é mentiroso. Quando 2 de vós, pode sentar Samuelzinho, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. É Jesus. Jesus, o senhor está mentindo, Jesus? Não, meu filho. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mas aí vem o versículo 19. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Veja bem esta palavra concordarem, porque esta é a palavra que é a palavra-chave da oração comunitária, não da oração pessoal.
eu quero que você olhe por que muitos casamentos não dão certo e por que muitas famílias, os negócios não funcionam. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Marido e mulher na hora de orar estão em discordância e a oração não funciona. Primeira Pedro capítulo 3, 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Agora descobri. E a responsabilidade é do marido. Não é da mulher, não. É marido. Vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, se bem que hoje em dia as mulheres estão tão brabas, tão empoderadas. Um jovem aqui da igreja estava no ônibus e a moça sentada em pé e ele sentado, ele foi dar o lugar para ela. Sabe que ela o agrediu? O que você está pensando? Que eu não sou igual a vocês? Isso é machismo. Ele disse, sentou quietinho ali, disse, valei-me. Aí uma mulher virou do outro lado assim, meu filho, não fica preocupado não, que você é de outro tempo, a educação que você recebeu é de outro tempo, a educação de hoje é essa coisa mesmo, eu quero ser mais poderosa do que o homem, mas a Bíblia diz que como vaso mais frágil, com distinção, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros, juntamente, considerando comum, juntamente, herdeiros da mesma graça da vida. Para quê? Como é que se chama essa conjunção aí? Finalidade. A finalidade é para que as vossas orações não sejam interrompidas. Muitas vezes nós precisamos pedir perdão à nossa esposa para poder começar a orar, pelo tratamento injusto que nós cometemos. Maridos, olha bem, se não houver acordo, meu velho, oração não funciona. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Amós 3:3. Um casal lá em São Paulo estava brigando, e o filho drogado, e o casal brigando. Você é uma mãe protetora, você é uma galinha que bota o filho debaixo das asas. Diz que aquele Duarte, aquele pregador, eu acho que Cláudio Duarte, ele tem umas coisas engraçadas, né? Ele disse, tu estava vendo uma dele aqui, diz que a paixão é um sentimento burro. É um sentimento burro. Quando você fica apaixonado, o pai diz, não casa, mas a pupila dilata, a mão sua, e ele fica doido e casa. Antes é aquele negócio assim, os bichos são pequenininhos, minha pombinha, meu gatinho. Aí depois, casa, aí casa, e aí o bicho cresce, sua anta, seu cavalo, sua vaca, sua baleia, seu porco, seu né? Tiranossauro Rex, tudo cresce, ninguém tem mais, mas esse casal estava assim brigando. Aí ele ouviu uma pregação dessas.
Meu Deus, nossa casa, as nossas orações não estão indo para o céu. Elas são tão frias que congelam antes da nuvem. Meu Deus, tem misericórdia. Aí foram se reconciliar. Na reconciliação dos dois, o Senhor começaram a orar, o Senhor começou a operar. Preste bem atenção nesse ponto, gente. O que foi que Daniel, Ananias, Azarias e Misael fizeram? Eles foram juntos para o trono da misericórdia e da graça de Deus. Vamos ler em Atos capítulo 4, 23, um pedaço desse texto, e eu já vou acabar, porque não dá tempo, eu estou com mais da metade sem falar hoje, não vou matar vocês mais não. É muito tempo, mas vamos só terminar por aqui. Domingo que vem, se eu estiver enxergando, eu venho terminar o resto. Eu vou fazer uma operação terça-feira, mas espero que domingo já esteja mexendo aqui. Vamos lá. Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Os apóstolos tinham sido presos por estarem pregando o evangelho e foram maltratados e foram acusados. E quando eles foram soltos, sabe o que eles fizeram? Procuraram os irmãos. E lhes contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos que estavam perseguindo eles. E aí o que aconteceu? Veja o versículo seguinte. 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Pode continuar. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Pronto? Como é que ele se ora? Como é que se ora? Unânimes. Veja lá no princípio do 24. Vamos lá para o 24 de novo. Ele demora um pouco porque o sistema é um pouco lento. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz, não as vozes, mas era uma coisa tão uníssona, era tão concorde, era como é que você faz? Um concerto. Era um concerto de vozes num só afinação. Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E aí eles começam a dizer: Tu estás sob o controle de todas as coisas. Não estavam se lamentando. Eles estavam adorando e glorificando a Deus. Agora, queridos, nós precisamos saber, oração comunitária tem que ter concordância, tem que ter adoração. Reconhecer que Deus, não tem nada fora do controle de Deus, não tem nada fora da sua vontade. As coisas estão acontecendo para a glória dEle.
Eu vou parar aqui, mas eu tenho mais um bocado de coisa. Só vou dizer o seguinte. Deixa-me dar algumas dicas que eu recebi de alguns irmãos na história da igreja. A primeira dica é o seguinte: as montanhas dos problemas só podem ser escalados de joelhos. As montanhas dos problemas só podem ser escalados de joelhos. O problema chegou na sua casa? Chegou. Não fica em pé não, ajoelhe-se. Dobre-se diante do Senhor. Hoje eu fui ministrado por um pai de uma criança de 5 anos, e a criança que acabou me ministrando, porque a criança de 5 anos disse para o pai: pai, o ladrão vem mesmo para roubar, mas nós temos que confiar no Jesus, não é? É no Jesus, meu filho. Nós temos que seguir a lei do Jesus, não é, pai? E a lei do Jesus é amar. Disse: é, filho. A lei do Jesus é amar. Se o ladrão chegar, pai, e disser para mim assim, ó, você passa aí as coisas, 5 anos, 5 years. Passa aí as coisas. Eu não preciso passar. Eu não preciso ter medo dele, sabe por quê, pai? Que se ele me matar, eu vou estar com Jesus. De lá é melhor do que aqui. Mas que coisa, gente, de 5 anos. Será que compreendeu o Evangelho? Não sei se o pai dela está aqui, ó, mas estava de manhã. Eu posso morrer, pai, mas eu vou estar com Jesus. E nós ficamos aí perturbados. Então, peraí, como é que você vai atravessar a montanha? As montanhas dos problemas só podem ser escaladas de joelhos. Os seus problemas dominaram sua vida, ou se existe há muito tempo, experimente uma coisa: ajoelhe-se. Não ajoelhe assim, formalmente, ajoelhe-se, prostre-se. Oração não é o mínimo que podemos fazer, é o máximo. Eu fico, sabe como é, a gente diz assim, tiririca, quando eu pensando, ó irmão, eu só posso orar. Cara, você não entendeu nada. Você não entendeu absolutamente nada. Orar é tudo. Eu só posso orar. Você não vai orar. Você está mentindo. Orar é tudo que um filho de Deus pode fazer para a obra de Deus. Dar à oração o segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da vida. Dar à oração o segundo lugar é colocar Deus como coadjuvante. Você sabe por que o rei Asa morreu? Porque quando ele ficou doente, ao invés dele confiar no Senhor, ele confiou nos médicos. Se ele tivesse confiado no Senhor e recorrido aos médicos, teria sido curado. Mas ele foi confiar nos médicos e não no Senhor. Primeira coisa que vier um problema na sua vida, ao invés de você olhar para o problema, você diz: Senhor, e agora? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br.
Graça e paz.